Fala galera, professor Lincoln Ribeiro para mais uma aula de física aqui no nosso canal, aula de número 6 de eletroestática. Então se você está começando por aqui, a primeira dica é não comece por aqui, vá lá na playlist de eletroestática que eu vou colocar por aqui e comece da aula 1, vai seguindo a aula 1, aula 2, aula 3, fazendo certinho para você chegar aqui já top. E se você já assistiu às aulas anteriores, já está aqui, só venha e deleite-se. Mas não se esqueça, se você está curtindo esse trabalho e quer que ele continue, eu preciso de um incentivo seu. Qual o incentivo? Deixa um comentário aqui, dá um like e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, para a gente poder te ajudar e produzir cada vez mais conteúdo aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos que vamos, mas a tradicional, solta a vinheta. Bom, galera, hoje nós iremos falar sobre a lei de Dufay. O que essa lei fala, Lincoln? É simples, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui duas cargas pontiformes. Lincoln, o que são cargas pontiformes? Cargas pontiformes são cargas que as dimensões não são consideráveis, não são relevantes para o nosso problema. A E, Lincoln, ou seja, eu posso considerá-las um ponto, né? Show de bola, então eu tenho essa carga pontiforme aqui, carregada de maneira positiva, e essa outra ao lado, carregada de maneira positiva. E aí eu te pergunto, cargas positivas de mesmo sinal, elas tendem a se atrair ou se repelir? Lincoln, cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, não é? Elas vão sofrer uma força de repulsão. Uma vai repelir a outra, correto? Correto. Vamos fazer uma segunda situação. E se essas cargas, elas são negativas, menos com menos? Menos com menos, vai haver uma atração entre elas ou uma repulsão entre elas? Menos com menos, Lincoln? Menos com menos, claramente haverá uma repulsão. Elas irão se repelir. Então o que a gente consegue concluir com isso? Que cargas de sinais iguais sempre vão se repelir, beleza? Agora vamos fazer uma terceira situação. E se uma for positiva e a outra for negativa? O que acontecerá entre elas? Lincoln, cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Então, o que a lei de Dufay nos diz, nos deixa concluir, né? Que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. É essa, Lincoln, a lei de Dufay? Sim. Sinais opostos se repelem, sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem. Show de bola? Lincoln, mas como que eu faço para calcular a intensidade dessa força, de atração ou de repulsão? Aí nós utilizaremos a famosa lei de Coulomb, que é essa equaçãozinha aqui, ó. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela tem a função de calcular a intensidade, o módulo da força elétrica, seja de atração ou seja de repulsão. A lei de Coulomb é o seguinte: força elétrica, que eu botei aqui Fe, com a legenda aqui do lado, é igual a K0. O que é K0? É a nossa constante eletroestática do meio. Constante eletroestática do meio, cada meio terá a sua, beleza? Mas é importante saber que se o caso meio seja um vácuo, a constante eletroestática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por coulomb quadrado. Isso no vácuo. No vácuo é interessante você guardar essa informação. Por quê? No vácuo costuma aparecer mais nos problemas, né? E se for em outro meio, Lincoln, ele provavelmente vai ter que te dar o valor da constante naquele meio. Então a constante no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Importante, o módulo da carga tem que estar em Coulomb. Perceba que está em módulo, ou seja, não vai importar o sinal. Aqui a gente vai jogar somente o módulo, somente o valor. Dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, Lincoln? A distância entre as cargas. Obrigatoriamente deve estar em metros. Então, essa é a famosa lei de Coulomb. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Mais uma vez, força elétrica é igual a K
vezes Q1 vezes Q2 dividido por D elevado ao quadrado, beleza? Então, toda vez que você tiver a necessidade de saber a intensidade da força elétrica, utilizaremos essa equação, tá bom? Coloquei um exemplozinho aqui para que nós possamos trabalhar isso aí. É importante ressaltar também que força elétrica, a unidade de medida, é em newtons, né? Força em newtons. Vamos ler esse probleminha junto para ver como é que funciona? Calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas pontiformes de menos 3 milicoulombs. Lincoln, como é que é esse menos 3 milicoulombs? Se você não sabe, por favor, retorne às aulas, porque tem uma das aulas que eu explico os submúltiplos um por um lá, beleza? E menos 6 milicoulombs, que estão a 30 centímetros uma da outra. Tá bom. Gente, se as duas têm cargas de sinais iguais, menos com menos, então elas vão se repelir. É essa situação aqui, não é? Show! E as cargas, Lincoln? As cargas aqui são a carga 1 vale menos 3, mili, né? Mili é 10 a menos 3 coulombs. A carga 2, ela vai valer menos 6, mili, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 coulombs. Beleza? Distância entre elas. A distância entre elas são 30 centímetros, não é? Mas, lembrando, essa distância obrigatoriamente tem que ser colocada em metros. Então, vai ficar aqui, ó. 30 centímetros equivale a 0,3 metros. Colocando em um formato melhor, pode ser que fique 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Beleza? Beleza, 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 beleza? Show! E aí, o que faremos? Aplicaremos esta equação, beleza? Então, vamos lá. Como que vai ficar essa brincadeira? Força elétrica será igual a K. Quanto que vale o K, Lincoln? 9 vezes 10 elevado a 9, né? Então, ao invés do K, eu coloco 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo da carga 1. O módulo não é o sinal, sem o sinal, né? Então, a carga 1 vale 3 sem o sinal, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Vezes o módulo da carga 2. É sem o sinal, é só o valor, o módulo. 6 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela distância, né? Aqui, ó, elevado ao quadrado. A distância, no caso, ela seria quanto? A distância são 30 centímetros, né? Mas se eu coloco em metros, fica 3 vezes 10 elevado a menos 1, só que elevado ao quadrado. E agora é continha, né? Sempre que tem um 3 aqui embaixo, eu faço assim, ó, 9, repito, aí fica 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Beleza? Deixa eu ficar menor aqui. 3 vezes 6, 18. Vezes multiplicação de potências de bases iguais aqui, ó. 10 a 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Repito a base, 10, e faço o que é com os expoentes? Somo. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 6 mais 9, menos 6, menos 6 mais 9, 3, né? 3. Dividido por 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? Que dá 9. Vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. É só multiplicar o menos 1 com esse 2, né? Menos 1 vezes 2, vezes menos 2, né? Menos 1 vezes 2, 10 a menos 2. Beleza? Aí olha que legal. 9 em cima, 9 embaixo. Cortou e cortou. Logo, o que ficamos? Ficamos que a resposta vai ser que a força, a intensidade da força elétrica de atração, né? Que é esse caso aqui, de atração não, de repulsão, que é esse caso aqui. Entre elas será 18, multiplicação de potências de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. Fica
Fica 3 elevado a menos 2. 3 menos menos 2, 3 mais 2, 5 newtons. Então isso fica 18 vezes 10 elevado a 5 newtons, que